Vergonha! O Brasil merece mais do que isto. Que, aliás, é o que disse o, o Nobel de Economia, o Robert Shiller. Brasil merece alguém melhor, diz o economista Robert Shiller. Nobel de Economia. O Brasil é um grande país, merece alguém melhor, disse o americano Robert Shiller, Prêmio Nobel de Economia. Ele me dá medo, insistiu. Professor na Universidade de Yale, Shiller ficou conhecido por ter previsto a crise no setor imobiliário dos Estados Unidos que desencadeou a crise global de 2008. Tá aí a diferença, o abismo. Sem contar que vai voltar com várias denúncias graves em relação ao filho, a ele próprio, de ligação com milícias e milicianos que estão envolvidos com vários crimes, incluindo a morte da vereadora Marielle Franco, que repercutiu no mundo inteiro. Lamentável. Bom, voltando só para dizer que essa é a imagem que fica. Veja, não é o Jair Bolsonaro almoçando sozinho, isolado, acuado. É o Brasil, é o presidente do Brasil. Os presidentes vão no Fórum Econômico Mundial vender o peixe de seus países, minha gente. Se fosse o Ciro Gomes, ele estaria com o maior tesão de estar lá, fazer, como dizem, eu detesto palavras anglicismos, mas enfim, faria networking. Né? Se fosse o Haddad, estaria também tentando resgatar a imagem que o Brasil tinha com o Lula. Eu deixei aqui um vídeo do Lula em Davos, e tenho de 2003, que é quando ele mostra o Fome Zero. Em 2007, que já no segundo mandato, no início do segundo mandato, ele mostra as conquistas que fez e o que queria fazer. Até a Marina Silva estaria falando em desenvolvimento sustentável, em desenvolvimento ecológico, que seria importantíssimo para atrair investimentos para o Brasil, mas não. Nós temos um sujeito medíocre. Ele faz isso que é um populismo barato para conquistar os fãs dele. Só os fãs do Brasil. Sim, ele não tem eleitores, ele tem fãs que estão cegos e que aos poucos vão sofrer muito, porque já estão vindo todas as verdades sobre essa família mafiosa, criminosa. Então, são 3,5 mil participantes, 70 chefes de Estado e governo dos países principais neste momento, no momento atual do mundo. Mas ele almoça sozinho em Davos. Para mostrar o quê? Que é humilde ou ele tem fobia social? Porque ele tem um despreparo assim terrível, uma timidez terrível. Mas é uma fobia social ou isso é para mostrar como ele é humilde diante lá daquele centro capitalista, como ele é humilde? A Europa, minha gente, tem investidores extremamente frios e técnicos, isso não passa. Sabe? Isso é uma derrota, sem contar o discurso visto pela imprensa internacional inteira da Europa e dos Estados Unidos como populismo barato, como um fracasso, sem contar depois a coletiva de imprensa cancelada, que seria com o pirado Olavete Ernesto Araújo, com o oportunista Sérgio Moro, cuja reputação já está no lixo, e seria com o ultra-neoliberal Paulo Guedes, que não sabe nem como funciona, demonstrou na comissão de lei orçamentária em dezembro junto aos senadores, comissão do Senado de orçamento, demonstrou nem saber como funciona a lei orçamentária. Então é isso, né? Por antipetismo, por manipulação, fake news junto ao Steve Bannon e por uma camada também extremista da sociedade brasileira, mas sobretudo por antipetismo, porque a maioria desses, tirando os que são mais jovens, votaram em Lula em 2002, votaram em peso no Lula em 2002, na eleição que o tornou o segundo presidente mais votado da história. Nós temos isso. Né? E o discurso, que já foi refutado por várias pessoas pelas redes sociais, em vídeos, em textos, ponto a ponto. Né? Populismo barato que faz mal pra gente. Nós,
entre aspas, brasileiros. Nós, Brasil. Bom, nós precisamos essa extrema direita, ela vai ser passada vai ser a direita mais autoritária, porém mais sensata, vai passar a perna nessa extrema direita logo logo, e a esquerda tem um grande desafio, que é continuar lutando o máximo que puder, impedindo qualquer regressão e retrocesso em todas as áreas: educação, meio ambiente, a política externa, serviços públicos, da própria educação e da saúde, para que nós tenhamos um rumo o mais breve possível de desenvolvimento econômico alinhado com justiça e inclusão social. Bom, este vídeo é apenas para dizer que nem diz o Leonardo Thomas, não sei se vocês conhecem, ele está lá no Soborno. Eu comentei assim: a imagem do Brasil está péssima lá fora. E o Leonardo Thomas me corrigiu. Imagem? Que imagem? Já não há mais imagem. O desgoverno Bolsonaro de extrema direita, um populismo vazio, sem nenhuma base popular sólida, mentiroso, mafioso, destruiu a imagem do Brasil. Nós vamos ter que recuperá-la. Tive que voltar, que eu lembrei de um trecho do discurso dele, deplorável, de apenas 6 minutos. O Haddad até zombou, eu coloquei um vídeo aqui, meu último vídeo é o Haddad zombando disso, que o Haddad também está no exterior, fazendo alianças com setores progressistas, de esquerda, democráticos, na Europa com Podemos, na Espanha, nos Estados Unidos com Bernie Sanders, enfim, mostrando uma outra cara do Brasil. O Brasil que estuda, o Brasil que quer avançar socialmente, politicamente, com uma economia saudável. Sabe, um Brasil bonito. Bom, e então eu lembrei de um trecho, só para terminar, para mostrar como ele destruiu a imagem do Brasil neste momento. Ele fala uma coisa assim que é das mais deploráveis que existe, que traz a síndrome de vira-lata do Brasil, a síndrome de se agachar mesmo, de lamber o chão, não é nem a bota, é o chão das superpotências. Enquanto o Lula, junto com o importantíssimo, talvez um dos maiores, se não o maior chanceler, ministro das Relações Exteriores e diplomata que nós tivemos, Celso Amorim, inclusive meu conterrâneo, embora acho que ele não tenha vivido muito em Santos, sem a presença do Celso Amorim, mas o Lula colocou o Brasil no meio. O Bolsonaro é um nacionalismo tão de araque, é um entreguismo tão flagrante, que ele disse, num dos trechos desse seu discurso deplorável, que o Brasil vai ficar mais seguro para que os estrangeiros possam ir a turismo, né, aproveitar as nossas praias, a nossa paisagem, a Amazônia. Mas é uma coisa tão... É mostrar assim o que é de mais deplorável, de mais lixo, de mais vira-lata no brasileiro. Vai ficar deplorável para os estrangeiros, os gringos virem e se sentirem seguros. Sabe? Não há um mínimo de soberania nacional, não há um mínimo de dignidade. Então, isso é sério. Isso é muito sério. O discurso que volta a ser populista, como o da posse no parlatório, que é que faz mal para a própria imagem do Brasil, destrói ainda mais a imagem do Brasil, o seu despreparo completo, a sua incapacidade de ser sociável com a imprensa e com os investidores de lá para atrair propostas interessantes para o Brasil. Então é um conjunto de fatores que não ficou apenas em Davos. Isso impacta tudo. E é o esboço de um estilo de desgovernar. Paralelo a isso, quando ele voltar, tem todas as denúncias, como eu disse, gravíssimas, que o ligam à máfia mesmo, criminosa, assassina. E essa é uma extrema-direita burra, anacrônica, fundamentalista, né, religiosa, que pode nos levar ao buraco por tudo isso. Pode nos levar ao buraco.
Por isso que eu falo que é importante a esquerda se unir, pensar menos em nomes e mais em força. Nós temos bastante deputados para nos ajudar a defender nossos direitos e para que nós não caiamos no buraco, mas que essa extrema-direita caiam, esses caiam mesmo, sozinhos, não levem o Brasil junto, e para combater a direita autoritária que vem aí. Mas, de qualquer forma, Bolsonaro destruiu a imagem do Brasil no exterior. Nós vamos ter que reconstruí-la. E é bom que, como houve um passado glorioso, por um lado por causa das commodities e por outro por causa da social-democracia lulista, que alinhou o desenvolvimento econômico com justiça social e inclusão social, como já houve este momento glorioso, inclusive não só em termos econômicos, mas geopolíticos, o Brasil unindo, sendo intermediário, mediador de conflitos na América Latina, de conflitos entre Estados Unidos do Bush, depois com Barack Obama, em relação ao Oriente Médio, o Lula, o lulismo, que é por si só bastante democrático, sentando à mesa com os setores mais antagônicos da sociedade brasileira, mercado, sindicatos, trabalhadores. Então, este rosto, este Brasil, este momento glorioso que o Brasil teve, ele foi tão forte que, como vocês viram no Nobel de Economia, mas isso também é algo que os investidores vão saber, sabem que isso é passageiro, é uma fase, sabem que o Brasil é melhor do que isso, sabem que nós somos melhores do que isso. Então, como houve este passado glorioso com o Lula, e eu diria até que no primeiro mandato da Dilma, depois a coisa ficou complicada por causa da crise política, do próprio PT e do MDB e do golpista PSDB e outros setores da bancos, Fiesp, etc., de setores internacionais de olho no pré-sal, que o PSDB acelerou para vender, mas enfim. Como houve este passado glorioso, eles sabem que o Brasil é melhor do que isso, que o Brasil pode mais do que isso, que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, mas é uma grande potência. É a 7ª economia do mundo. Não merece um medíocre deste. Estamos juntos na reconstrução, na resistência, na luta.